9h01 aqui nos estúdios da Rádio Comunitária Liberdade FM. E nós temos visita, viu? O diretor aqui do campus da UTFPR de Santa Helena, Adelmo Plett, está aqui com a gente, viu? Um bate-papo bem legal, informativo aqui para nós. Você que está curtindo aí um Kid de Abelha, nós vamos pro bloco então e daqui a pouco voltamos com um bate-papo aqui com a UTFPR. Liberdade FM, a rádio de todos os ritmos. Disque Gás e Bebidas Raspinha, o maior tradicional e ágil serviço de entrega de gás e bebidas de Santa Helena, comemora 25 anos no mercado e na preferência popular. Além do gás de qualidade Botijão Azul, cerveja sempre geladinha, outras bebidas, refrigerante, água, gelo e carvão. No Raspinha também loja de conveniência, serviço de desentupimentos e mototáxi. E você ainda pode comprar o Vale Gás Raspinha nos mercados Sangalete, Caponeira e Pérola e receber imediatamente o seu pedido. Disque Gás e Bebidas Raspinha, 3268-2055. Chamou, levou. Informativo 87. Um rapaz de 21 anos foi detido pela polícia militar na tarde de ontem em uma estrada rural do interior de São Clemente. Segundo informações, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram um jovem em uma moto Honda CG 150, sendo feito a abordagem. Os policiais fizeram uma vistoria na moto e constataram que o motor era de outra motocicleta. A moto foi apreendida pela equipe e, juntamente com o detido, conduzida até a delegacia de polícia para providências cabíveis. Como informações para a programação, repórter Rodrigo Cardoso. Precisando de uma boa vidraçaria? Santa Helena tem Andremar Decorações e Vidraçaria, uma empresa de qualidade que oferece o serviço mais caprichoso e o melhor preço da região. Deixe o seu lar mais bonito, limpo e agradável. A Andremar tem box para banheiro, vidros comuns e temperados, portas sanfonadas, persianas, divisórias e molduras. Andremar Decorações e Vidraçaria, a solução ideal para o bem-estar da sua casa e a beleza da sua empresa. Peça um orçamento e adquira o que há de melhor na cidade. 3268-4075, na última quadra da Avenida Brasil, próximo à estação da Copel. Seu carro precisa de reparos e ajustes? Conte com o plantão 24 horas da Automecânica VS. Agende aí. 99927-5917. Deixe esse número agendado agora mesmo no seu celular. A Automecânica VS atende na rua São Francisco, esquina com Ângelo Catani, próximo ao Mercado JM. 11 anos de experiência para solucionar qualquer problema com o seu carro. Caixa, motor, suspensão, freio, alinhamento, balanceamento e revisão. Aberto de segunda a sábado. Já anotou o número do plantão 24 horas da Automecânica VS? 99927-5917. Esteja onde estiver, a VS está preparada para te ajudar. 87,9, onde os estilos se encontram. Nove horas e 5 minutos então. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Comunitária Liberdade FM com visita, viu? Vou abrir os microfones aqui para o Adelmo participar da nossa programação. Adelmo, abrir, dá um alô aí, um bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Comunitária. Bom dia, Daniela, bom dia, rádios ouvintes, obrigado pelo convite para a gente bater um papo aí. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa Universidade Tecnológica Federal do Paraná, querida UTFPR. É isso aí, o Adelmo veio aqui para contar para a gente como é que anda, né, a UTFPR, que faz parte da nossa comunidade, né, que é muito bem-vinda, que significa um grande passo aí para a nossa educação, né. Adelmo, a quantas anda aí a UTFPR? Nós temos hoje quantos cursos, né? Como é que está operando hoje? Quantos alunos? Você tem, assim, um balanço para mostrar para a comunidade? Tenho sim, Dani. Nós já estamos aqui, então, desde 2013, né, quando nós começamos a implementação do campus. E numa data específica, no dia 3 de outubro de 2013, quando nós iniciamos, aí recebemos as instalações, as antigas instalações da UniOeste, e em meados de 2014 nós iniciamos então os dois cursos que estão em andamento até hoje, que é Ciência da Computação, um curso de bacharelado, e o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que é um curso noturno. Então esses dois cursos, eles agora iniciaram nesse semestre o 6º período.
certo? Ambos têm 8 períodos, então no final, na metade do ano que vem, nós já vamos estar formando a primeira turma, ou as primeiras turmas, né? No campus da UTFPR em Santa Helena. Então hoje nós estamos com aproximadamente 280 alunos, né, frequentando os 2 cursos. Temos mais 2 entradas ainda até começar a ter formandos, então devemos chegar aproximadamente aí em torno de uns 500, 480, 500 alunos até o final, então, desses ingressos, né? E estamos trabalhando na abertura do 3º curso, porque o campus, quando ele foi proposto lá em 2012 para 2013, quando eu tive a oportunidade de escrever o projeto do campus, a proposição era de 3 cursos. O 3º curso era para ser engenharia agrícola, e nós, ao longo dessa caminhada aí de 2 anos e pouco, decidimos mudar a engenharia agrícola para abrir então a agronomia, né? Então já estamos trabalhando também no projeto do curso de agronomia. Ô, Adelmo, qual que é a diferença de engenharia para agronomia, assim, só para explicar para a comunidade? O curso de engenharia, ele é um pouco mais específico. Frente, ver aquilo tudo se transformando, aquela terra, aqueles caminhões, as paredes subindo, tem sempre obra lá, né? O que hoje está acontecendo, assim, em relação às obras? Então, nós estamos com um canteiro de obras desde 2014. Então, nós tivemos inicialmente a projeção de 4 blocos, né? Sendo 2 didáticos, que tem salas de aula e laboratórios, um restaurante universitário e mais um bloco de manutenção. Esses 4 blocos, eles estão sendo concluídos agora. Estamos em fase de recebimento. Então, na semana passada, na terça-feira, uma comissão, certo, fez o recebimento do restaurante universitário. Ou seja, ele já está finalizado e nós já começamos a utilizá-lo. E vamos explorá-lo agora na sequência, né, oferecendo, então, as refeições para a comunidade interna e também externa. Almoço e janta? Almoço e janta. Então, o aluno, ele tem também um subsídio, certo? A universidade oferece um subsídio ao estudante, onde ele paga um valor bem inferior na refeição. Você tem ideia, hoje, o nosso estudante, ele paga R$ 2,50 num almoço, no restaurante universitário, né? Então, esse edital, ele vai selecionar empresas que vão explorar esse restaurante universitário e vão estar oferecendo então um almoço e janta. E também está previsto, né, a abertura também de café no período da manhã para os nossos estudantes, mas isso ainda não está nesse edital agora que vai fazer a seleção dessas empresas. Isso é muito bom, né, Adelmo? Porque daí os estudantes não precisam sair do campus, né, para poder se alimentar, né? Isso é ótimo, isso reduz a evasão, porque no sistema de entrada hoje de seleção para os cursos, a gente tem alunos de todos os lugares do país, né? E aí eles conseguem permanecer na instituição e na cidade, logicamente, com uma maior facilidade. Então, você diminui também a evasão, porque... E sem contar também que o estudante, geralmente, ele não se alimenta bem, né? Como ele não tem um acompanhamento, está longe da família, às vezes ele come algumas coisas assim não muito adequadas. E também interfere no processo de ensino e aprendizagem, dessa forma. E o cardápio, como é que é escolhido? Assim, só por curiosidade, vocês que montam essa prévia do cardápio ou o restaurante é que diz o que vai servir? Então, inclusive, até a semana passada, o cardápio era montado por cada campus universitário, certo? Então, o campus fazia um estudo e lançava o cardápio que a empresa então tinha que oferecer, que vai explorar. Na semana passada, a gente já teve um cardápio institucional, ou seja, todo o sistema UTFPR utiliza o mesmo cardápio agora. Então, ele vem com uma refeição balanceada, certo? O cardápio ele é estimado, né, para o estudante, então está se alimentando adequadamente através de uma equipe de nutricionistas. Então, é muito interessante esse modelo, essa forma que a gente faz, porque a gente pensa numa alimentação adequada para os nossos estudantes e também para a comunidade como um todo, né? Sim, muito importante. E a equipe de trabalho que tem aí dado conta do serviço lá da UTFPR, a gente sabe que é reduzida, né? Mas a gente também acompanhou que foram empossados alguns servidores que já estavam trabalhando e tal, mas foram empossados. Além desses que foram empossados ainda, existe uma perspectiva de entrarem novos
servidores? Com certeza. O professor Carlos, né, que é o diretor-geral do campus, juntamente com o reitor da universidade, o professor Pilate, eles fizeram, né, juntamente com a equipe diretiva, os demais diretores, o professor Daniel, o professor Itamar e todos os colegas do campus, receberam, né, mais 20 servidores. Então nós tivemos a oportunidade de receber mais 20 servidores efetivos no campus, que foram empossados, né? Eles já estão conosco desde o ano passado, mas tomaram posse nesse ano. Então hoje nós estamos com um quadro, né, de 27 técnicos administrativos, 42 professores e mais em torno de 20 servidores terceirizados atuando no campus. Estamos com aproximadamente 90 servidores. Mas o projeto inicial, ele prevê 76 técnicos administrativos para o campus e 62 professores para a abertura desses 3 cursos. Certo? Então, dos 2 que já estão funcionando, que é Ciência da Computação e Ciências Biológicas, e o terceiro curso, que é Agronomia. Certo? Então nós estamos ainda aguardando, para você ter ideia, nós temos ainda um déficit de 19 professores do projeto de abertura do campus. Então deve vir ainda mais 19 professores para a gente poder abrir o curso de agronomia. E também deve ainda compor com um quadro aí de mais 30 e poucos técnicos administrativos para a gente fechar essa primeira proposta de implementação do campus. Certo? Pra você ter ideia, nós estamos com um grupo reduzido de servidores, certo? Mas altamente atuante, desde técnico administrativo, professores, então um quadro altamente qualificado e comprometido com a instituição. Se não fosse assim, nós estaríamos, certo, com problemas muito mais acentuados nesse momento em que nós já estamos aí iniciando, né, o 6º período dos 2 cursos. Você tem ideia, nós estamos recebendo, certo, agora hoje a comissão vai receber mais um bloco, que é o bloco K e L, né, mais 2 blocos, que são os blocos didáticos, e essas comissões elas são montadas praticamente por equipes internas também de trabalho. E todo esse aglomerado de pessoas, né, tanto de alunos quanto de professores, esse apanhado de gente, movimenta também a cidade, né, Adelmo? Transforma lentamente aí a cara da cidade, porque faz essa mistura, né, cultural, né, porque nós sabemos que tem alunos que vêm de tudo quanto é canto, né, Adelmo? E servidores e professores também, né? Modifica um pouco o cenário da cidade, né? Com certeza, Daniela. A gente tem um avanço, né, em todas as cidades onde a UTF se instalou ao longo desses últimos anos. Todas as cidades avançaram. Eu estava ontem ainda ouvindo um depoimento do presidente da Frimeza falando da importância, né, da UTF-PR, lá em Medianeira, no caso, citando Medianeira, da importância da UTF-PR no desenvolvimento regional e também da própria empresa, certo? Na geração de mão de obra qualificada, de profissionais altamente capacitados para estar atuando. Então, em Santa Helena não será diferente, certo? A gente já tem um reflexo, você muda tudo, você muda a cultura da cidade, e é importante que o município ele esteja... Mas existe alguma perspectiva, assim, só do funcionamento desse novo curso? Então, a construção, para você ter ideia, dos blocos, ela é para atender os 2 cursos existentes, logicamente, né? E já prevendo também a abertura desse terceiro curso. Nós agora iniciamos esse ano, ainda além dos 4 blocos que nós recebemos, nós iniciamos esse ano, no mês de janeiro, basicamente, mais 3 construções. Um bloco de 2 pisos, certo? Que vai ser salas de aula e laboratórios, e mais um outro bloco que também vai ser só laboratórios e sala de aula. E estamos fazendo também a guarita. Então esses outros 2 blocos, né, eles devem ser executados ao longo do ano. Em 2018 devemos estar recebendo. Nós já temos hoje uma área de mais de 152 mil metros quadrados para abrigar também esse novo curso, que ele precisa de uma área de campo muito grande, Sim. área de pesquisa. Então, em parceria com o município, ainda precisamos ampliar um pouco mais, nós precisamos ainda ter uma área ainda superior a que nós já temos. Mas já estamos, certo, nos preparando, e razoavelmente, diria assim, preparados já, para abrigar esse terceiro curso e mais cursos ainda, certo? Sem contar que esses 2 cursos que nós já temos aí estão em pleno funcionamento, certo? E agora com esses novos blocos, esses novos espaços, a gente vai alojá-los e aí vamos ganhar muito mais ainda na formação dos nossos estudantes, que já é excelente.
certo? Então, o quadro de servidores e professores altamente gabaritados permite que a gente tenha uma bela formação. E a comunidade toda ganha com isso. Sim, certo? é benefício expandido, né, Adelmo? Justamente, a gente precisa ter essa mão dupla, certo? Onde que nós formamos, certo? E a comunidade absorva os nossos estudantes. Certo? E também essa interação, ela tem que ser permanente, ela tem que ser contínua, porque não é só formar o estudante para ir para o mercado de trabalho, mas também participar na própria formação do estudante para que ele seja realmente, né, capacitado e estar atuando já frente às necessidades também da comunidade externa. Uhum. Ô Adelmo, agora só para finalizar, porque o nosso tempo aqui já está um tanto quanto estourado, esse ano aí tem muita gente que está escutando agora o programa e pensando, nossa, como eu gostaria de fazer um curso, né, superior lá na UTFPR, né? E o Enem ainda é uma forma de ingresso, né? Por enquanto, né, enquanto o nosso governo não desistir desse processo, né? Mas esse ano teve algumas modificações. Você pode contar para a gente um pouco aí sobre essa questão do Enem, como é que isso vai funcionar para o UTFPR? Então, a forma de entrada, de ingresso, né, em todos os cursos da UTFPR é pelo Enem. Outras universidades também adotam. E acredito que essa forma de seleção, ela não deve afindar. Ela é bem interessante. Certo? Ela tem avançado ao longo dos últimos anos. Os Estados Unidos também adotam uma forma de seleção semelhante e eles têm também tido êxito. Então, acredito que a gente vai permanecer nessa forma de ingresso aí ainda por um longo período, talvez permanentemente. Né? Então, o Enem, ele é um exame nacional que tem um propósito de avaliar o ensino médio, ou seja, o quanto os alunos estão adquirindo conhecimento lá no final do ensino médio. Logo, ele também é utilizado, certo? Essa nota que é gerada, então, a partir da prova que é aplicada, ela é usada para selecionar os alunos num sistema único de seleção, que é o chamado SISU, alunos para ingresso nos cursos, então, das universidades que aderem ao SISU, no caso que utiliza o Enem. Então, os alunos, né, que estão aí no terceiro ano, que se inscreveram para o Enem, ou vão se inscrever para o Enem, que vai abrir no dia 8 de maio até o dia 19 de maio, eles estão convidados, certo, a se inscrever no Enem e já ir pensando lá, na hora que eles fizerem as provas, no dia 5 e no dia 12 de novembro, que é as datas das provas, está pensando já nos nossos cursos, certo? Tanto nos 2 cursos de Santa Helena, quanto nos demais cursos da UTFPR. Porque uma coisa, diga-se de passagem, Daniela, a formação que essa universidade traz, as competências que ela agrega no formando, são extraordinárias. Então, o estudante que passa pela UTFPR, ele sai falando só bem dessa universidade. Então, também é uma formação para o ser humano, né? Não só para o mercado de trabalho. Essa é a diferença, né? Com certeza. Dos institutos federais e tal, que existe essa preocupação primordial, né? Justamente, porque o indivíduo, quanto mais humano ele é, mais capacitado ele está para o mercado de trabalho também, principalmente no contexto atual. Não tem como você trabalhar com um indivíduo que não tem uma formação humana. Certo? Ele fica às margens hoje da sociedade, porque o processo democrático tem evoluído muito. A gente tem preparado um ser cada vez melhor, ou pelo menos no sentido, né, amplo do contexto. Apesar de a gente viver hoje uma expectativa, certo, em função de uma mudança drástica no conceito político, mas nós evoluímos, certo? Sim. E eu acredito muito na sociedade e no ser humano, apesar de a gente ter aí as mazelas. Então, os estudantes que têm interesse, que estão no terceiro ano, ou quem já terminou o ensino médio e queira fazer, certo? Queira concorrer às vagas oferecidas, então, nos 2 cursos aqui de Santa Helena, que, diga-se de passagem, são excelentes cursos, eles devem estar atentos aos prazos, certo? Então, no dia 5 de maio, até o dia 19 de maio, é o período de inscrição para o Enem. Certo? Então tem que se inscrever para daí no dia 5 e no dia 12, são 2 momentos, então mudou. Antes era um sábado e domingo, agora são 2 domingos o Enem, então um no dia 5, outro no dia 12 de novembro. Eles devem então estar se inscrevendo para fazer essas provas. Depois, com o score das notas, certo, eles vão poder concorrer a essas vagas. Tivemos uma mudança aí significativa no Enem e que deve gerar um número inferior, talvez, de inscritos, em função da não mais certificação do ensino médio pelo Enem. Até o ano passado, quem fazia o Enem não zerava na redação e tinha uma pontuação superior a 450, ele
poderia solicitar um certificado de conclusão do ensino médio. A partir desse ano não pode mais. Certo? Então é uma alteração que aconteceu. Então muitos alunos se inscreviam, muitas pessoas no caso, se inscreviam no sentido de obter esse certificado do ensino médio. Né? Então isso não vai mais acontecer, essa certificação. Isso foi uma alteração que nós tivemos, né, significativa aí no Enem. Nós tivemos ano passado mais de 8 milhões de inscritos no Enem. A estimativa do MEC esse ano é que a gente fica aí em torno de 7,5 milhões de inscritos. Então deve dar uma redução. Certo? Tivemos também um aumento na taxa de inscrição, que saiu de R$ 68 e foi para R$ 82, certo? Que é a taxa que o estudante tem que... quem está na escola pública, né, no terceiro ano, ele tem as isenções. E quem tem também se enquadra dentro do edital, também pode solicitar isenção. Quem não se enquadra tem que pagar R$ 82 numa taxa, né, de inscrição no Enem. O que a gente sempre estimula aqui é que as pessoas de fato se inscrevam, porque às vezes elas pensam assim, eu não sei se eu vou estar aqui em novembro, não sei se eu vou querer estudar, se o ano que vem eu vou poder. Então, gente, faz o seguinte, primeiro vai e se inscreve, paga a inscrição. Depois você vê o que você faz, mas não elimina a possibilidade de você construir esse sonho, essa sua carreira, esse seu ensino, né, essa sua educação, no começo. Vai lá, faz a inscrição e depois você vai para os próximos passos. Você não precisa resolver tudo agora. É uma estratégia, Delva, que a gente faz para as pessoas realmente irem lá se inscrever e dar o primeiro passo, né? Justamente, é de extrema importância, né, que eles sejam inscritos, porque senão não podem nem fazer as provas, né? E aí ele já está fora de qualquer seleção que ele tenha interesse, no caso da UTFPR ou de outras instituições que adotam o SISU através do Enem. Então é de extrema importância, né, Daniela, que a sociedade ela precisa estar atenta, certo? Precisa estar preocupada, precisa estudar. Pra você ter ideia, nós temos vagas ali no nosso campus, certo? Nós temos vagas para a comunidade como um todo. Né? E muitas vezes a gente nem tem concorrência elevada. Então a sociedade ela precisa estar atenta a isso, ela precisa estudar. A gente precisa estimular, certo? O estudante que está terminando o ensino médio, que ele siga em frente. Né? Às vezes uma graduação, não é bem o que eu quero, mas é uma graduação, ela vai ampliar a sua visão de mundo, você vai ampliar o teu conhecimento, você vai adquirir competências que você nunca imaginava que fosse adquirir, certo? Uma mente que se abre, certo, para o conhecimento nunca mais volta atrás, ela vai sempre progredir. Então a sociedade precisa avançar, porque nós vemos hoje um cenário nacional, certo, que a comunidade precisa estar atenta, cada vez se preparando mais para enfrentar, porque hoje nós vemos um desmonte da educação, certo? Então até me preocupa, porque é uma aceleração tão acentuada do atual governo, no sentido de mudanças drásticas, e é fora de qualquer contexto, certo? Nós precisamos de mudanças, sim. E educação é uma coisa que ninguém tira, né? Parece papo de mãe, mas é verdade, né? Ninguém tira, porque veja bem, o indivíduo ele nasce e ele vai progredir através da busca do conhecimento, das relações interpessoais, certo? Então tem que ser humilde, eu digo assim, a humildade, ela transcende tudo, certo? Desde o professor para ensinar, se não tiver humildade, então não tem como você impor uma pedagogia sem a humildade. E o mesmo acontece do outro lado. Então é recíproco. O estudante precisa ter humildade também de dizer assim, olha, eu preciso me debruçar e estudar, certo? E o professor da mesma forma. Então eu digo assim, a pedagogia, a humilde pedagogia é que promove o crescimento do indivíduo, certo? Então essa necessidade do povo brasileiro estudar, ela é latente, ela é grande, nós não podemos parar. Se nós pegarmos e olharmos estatísticas de países desenvolvidos, onde nós temos aí 60% da população com graduação, pegamos aí a Alemanha, pegamos o Japão, certo? A própria Itália, são países que têm, né? E no país nós estamos aí com um índice próximo de 13%. É um índice muito baixo. É muito baixo. E se a gente quer qualquer desenvolvimento, né, não adianta aí apostar em repressão, não adianta, né, a gente precisa fortalecer a base, que é, logicamente, a educação, né? Justamente. E o indivíduo, quanto mais ele estuda, quanto mais ele aprende, mais ele percebe que ele entra e sai.
porque nós nascemos e morremos, certo? É um trato que nós assinamos no momento que nós chegamos. O que você leva? Então, os governantes, por exemplo, muitos indivíduos estão lá totalmente despreparados, certo? Uns corruptos, outros despreparados. Não entendem que essa é uma passagem, que nada vai se levar. Que o único crescimento, a única coisa que você leva é o crescimento pessoal. É aquilo que você aprende ao longo da caminhada, certo? É a evolução espiritual do indivíduo é que vai fazer a diferença. E os diálogos também em sociedade, né? Logicamente, eles têm que ser permanentes, porque são pontos de vistas que... Eu sempre digo assim, o debate ele tem que acontecer. Você não precisa e nem deve necessariamente concordar com tudo. Você tem que dialogar. Mas o diálogo ele sempre deve ser voltado no sentido da construção, certo? Construção de uma sociedade melhor, né? de um povo. E para você discutir, dialogar, você precisa ter conhecimento. Então você precisa estudar, certo? Senão você não consegue discutir, não consegue dialogar. E aí quando você pega uma sociedade hoje, certo? Que de certa forma é refém de uma classe política altamente corrupta, você precisa fortalecer a sociedade, certo? Porque você pega uma sociedade humilde, certo? Que tem perspectivas, mas que não quer ir para o embate, não quer para o enfrentamento. Às vezes não tem também nem condições, né? Não tem às vezes condições nem conhecimento. Então você precisa, permanentemente, você tem que colocar a sociedade à frente, certo? Do individual. E essa classe política hoje, que me desculpe, mas eles são altamente idolizados, é uma classe que procura só, certo? Manter o seu grupo à frente, certo? E não pensa na sociedade como um todo. E isso em diferentes esferas. É importante a gente estar alerta, né, em relação a isso. Né? Eu digo sempre assim, é que nem você pegar o município. O município você tem que ter um acompanhamento permanente da gestão, certo? Porque ela está no teu quintal. É ali que você vai fazer a diferença. Né? Mas muitas vezes não se acompanha, é sempre no sentido do favorecimento pessoal, de pequenos grupos, e alguém sempre tentando barrar o outro. Então você olha Santa Helena, certo? São 34 anos que eu estou aqui, são 34 anos de royalties de Santa Helena, são 34 anos de uma riqueza e o município não avançou como deveria avançar. Não estou criticando, coletivamente, né? Não estou criticando esse ou aquele gestor diretamente. Estou falando assim numa caminhada de gestão. Certo? Então o município agora com a universidade vem trazer esse diferencial. Então ela tem que ser hoje uma grande aposta dentro do município. A universidade como um instituto federal, né? Ou seja, né? Algo que também é um poder paralelo, né, algo que corre independente, assim como também as rádios comunitárias, né, que também são aí meios de comunicação independentes, livres, né, Adelmo, são fundamentais para o desenvolvimento, né, para a não estagnação de qualquer comunidade. O meio de comunicação, Daniela, ele é extremamente importante. Eu diria assim que hoje, dentro do contexto que nós vivemos, certo, é ele que manobra. Certo? Se você pega a sociedade em si, por isso que eu digo, a falta de conhecimento, muitas vezes, você se torna uma manobra fácil nas mãos dos meios de comunicação. Certo? Então, se você não tem uma comunicação clara, transparente, ética, certo? Não tem como, você vai manipular. Você só não manipula uma sociedade que está livre disso. Ou seja, que tem o conhecimento, que sabe o que é certo, que sabe o que é errado. Que tem discernimento, né? Tem discernimento das coisas. Adelmo, eu preciso encerrar, eu ficaria aqui com você a manhã toda, né? São 9h32, nós conversamos aqui com Adelmo Pletti, que é diretor do campus da UTFPR de Santa Helena, né? Adelmo, então, se despede aí dos nossos ouvintes. Daniela, muito obrigado pelo espaço, certo? O campus lá está sempre aberto para visitação, a gente está ampliando várias construções, então a comunidade vá lá, certo? Visite, passeie pelo campus, né? E deixar aí, né, sempre a UTF, né, aberta para todo e qualquer diálogo com a comunidade. Então, um grande abraço para todos que estavam participando desse momento e um abraço para você, Daniela. Muito obrigada. Volte sempre, viu, por favor.